Finalizei a leitura da quarta carta e eu vou confessar pra vocês que essa carta, eu ia falar quarta, que essa carta não foi nem um pouco fácil de entender. Eu vou reler ela, mas no final tem algo que eu gostaria de falar com vocês, algo que eu quero ler. O que eu entendi da carta, que pode, gente, quem já leu o livro e tá vendo esse vídeo pode falar assim, não tem nada disso, mas foi o que eu entendi. Acho que cada um tem a sua interpretação. Foi bem difícil interpretar essa carta. O diabo quer ensinar ao seu aprendiz que quando o paciente, quando o ser humano estiver em momento de oração, é para ele tentar de todas as formas possíveis acabar com aquela conexão que tem entre Deus e o paciente. É para o diabo tentar confundir ao máximo os pensamentos do paciente enquanto está na oração, para que o paciente não se conecte com o Pai e não sinta a verdadeira presença de Deus. E diz assim um trecho que me chamou bastante atenção no final da carta. Uma vez que todos os seus pensamentos e imagens tiverem sido descartados ou preservados, mas com o pleno reconhecimento da sua natureza meramente subjetiva, e uma vez que o homem entregar-se à presença completamente real, externa, invisível que estará com ele no quarto e nunca será conhecida dele, como ele é conhecido por ela, então, meu amigo, é que tudo poderá acontecer. Para evitar a situação embaraçosa, essa completa nudez da alma na oração, você se valerá do fato de que os próprios humanos não desejam isso tanto quanto se pode supor. Existe mesmo essa coisa chamada receber mais do que aquilo que estavam pedindo. O que eu entendi desse trecho, que eu achei bem forte. Quando todos os nossos pensamentos estiverem direcionados verdadeiramente para Deus e quando Satanás não conseguir mais controlar os nossos pensamentos na hora da oração, quando não conseguir mais mudar o nosso rumo da atenção, é nesse momento que a gente vai se entregar por completo na presença de Deus. E aí que a gente vai começar a conhecer essa presença. Que nós nunca a conheceremos por completo, porque a gente não vai poder ver a glória de Deus. A glória de Deus é algo muito forte, que os olhos humanos não conseguem ver. Mas que nunca será conhecida dele, como ele é conhecido dela. Ou seja, nós nunca conheceremos a presença por completo, mas a presença nos conhece demais. Então foi isso que eu entendi com essa carta, que nessa quarta carta o diabo quis ensinar ao seu aprendiz o que ele deve fazer durante a oração do paciente, como atrapalhar esse momento de oração para que o paciente não sinta a verdadeira presença de Deus. E aí, princesas, hoje eu li mais um capítulo do livro, mais uma carta, hoje foi dia de ler a quinta carta. Ao contrário da carta que eu li ontem, que foi a quarta eu achei muito complexa. Essa daqui eu consegui entender bem o que Satanás quis dizer aqui, o que o diabo quis dizer para o aprendiz. E eu acho muito importante ressaltar isso, porque às vezes a gente se perde também como ser humano e não vê que isso é um plano de Satanás. Aqui o aprendiz provou de um cálice que é muito bom para eles, que é o sofrimento do seu paciente. Então, quando a gente está sofrendo, quando a gente está em desespero, quando a gente está em um momento difícil, isso para o diabo é um lucro, é como uma festa. É como um momento que ele fica bêbado de tanta felicidade de estar provando desse cálice. É assim que o livro retrata. E eu quero ler uma frase da página 37, que diz assim: então ele será seu para sempre, um cálice vivo, cheio até a borda de desespero, terror e assombro, que você poderá levar aos lábios quantas vezes você quiser. Então, quando o diabo ganhar a alma, ganhar essa alma para o pai deles, para as profundezas, que é Satanás, assim ele vai poder provar esse cálice quantas vezes ele quiser, porque ali o paciente vai estar sofrendo para sempre. Fala sobre o medo e o sofrimento que o ser humano passa e que isso é o que deixa Satanás feliz. E a gente sabe disso, né? Que o nosso sofrimento, a nossa dor, o nosso luto é o que deixa o inimigo feliz e bêbado de felicidade por ter provado desse cálice, por ter provado do nosso sofrimento. É até dito sobre quando o diabo consegue perceber um sofrimento temporal do ser humano, que é quando a gente está aqui na Terra. Aqui na Terra a gente sabe que o sofrimento, ele não é para sempre. Ele é um sofrimento que tem tempo de validade. A gente não vai sofrer para sempre.
E quando a gente se rende ao Senhor Jesus, nós recebemos a paz que excede todo entendimento. Então, mesmo com sofrimento, a gente sente a paz de Deus. E no livro fala, o diabo fala para o aprendiz, é horrível a gente já ter provado desse cálice, de ver o ser humano sofrer, mas agora ele está bem, porque ele está na terra, então o sofrimento é temporal. E aí ele fala, mas caso a gente consiga levar ele para a casa do nosso Pai nas profundezas, esse sofrimento será para sempre, você poderá provar esse cálice quantas vezes você quiser. Então, gente, vamos ficar atentos nisso. Às vezes a gente pensa que o sofrimento é para sempre, não é para sempre. O sofrimento só será para sempre se a gente for pro inferno. Então vamos estar atentos, abrir os nossos olhos, os nossos ouvidos para ouvir a voz de Deus e não de Satanás, que está o tempo todo querendo nos atormentar. Hoje foi dia de ler mais 2 capítulos do livro. Eu li a carta número 6 e a carta número 7. E eu quero falar um pouquinho sobre ela. Vamos começar então com a carta número 6 para ir em ordem. A carta número 6 fala sobre o diabo colocar medo na gente, colocar ansiedade, usar esses sentimentos para nos afastar de Deus. Porque o diabo sabe, e é dito no livro também, que os cristãos acreditam que todo mundo vai passar pelo momento difícil, mas que são nesses momentos que a gente tem que se agarrar em Deus. Que a gente sabe que é verdade, são nesses momentos que a gente tem que se agarrar em Deus. Mas Satanás não quer isso, então ele quer mudar toda a nossa mente, quer nos dar mais medo para que a gente se afaste de Deus. E outra coisa que fala que também na carta número 6 é sobre o diabo tentar transformar a nossa mente, fazendo com que a gente seja uma pessoa má, uma pessoa mal educada, com sentimentos ruins e tal, com todo mundo que está ao nosso redor, com todo mundo que vive o nosso dia a dia, mas só ser boas pessoas com quem a gente vê uma vez por semana, por exemplo, ou com quem a gente só vê na padaria, sabe? E por que isso? Porque aí as pessoas ao nosso redor vão começar a se afastar da gente. E aí a gente não vai estar vivendo o evangelho de verdade, que é sendo generoso, bondoso e tudo mais. Então esse também é um dos planos de Satanás. E isso tudo porque a gente vai pensar assim, mas a gente está sendo educado, eu tô plantando bem. Eu não sou educado com o cara da padaria, eu não sou educado com o meu chefe. Ok, você tá sendo educado com eles, mas você tá sendo uma pessoa ruim, uma pessoa má, com as pessoas ao seu redor que vivem todos os dias com você, seus filhos, seus irmãos, seus pais, sabe, seus avós, esse tipo de coisa. Você vai criar uma fantasia, esse nome que eles usam no livro. Você vai criar uma fantasia dentro da sua mente, achando que você está sendo mesmo uma pessoa boa, quando na verdade essa virtude não está dentro de você, porque você só está sendo uma pessoa boa com as pessoas que te convêm. Mais ou menos isso. O diabo quer que a gente exerça as virtudes como bondade, paciência, amor, na nossa fantasia, sabe? Mas não com todos à nossa volta. Inclusive tem uma frase no final desse capítulo que diz: todos os tipos de virtudes pintadas na fantasia, aprovadas pelo intelecto ou, em certa medida, amadas e admiradas, afastarão uma pessoa da casa do nosso Pai. Na verdade, elas poderão torná-lo mais divertido quando chegar lá. O que quer dizer nessa frase? Intelecto é a gente pensar, então a gente vai começar a pensar que essas virtudes realmente existem em nós e não só na nossa fantasia. A gente vai começar a admirar essas virtudes no nosso coração. E aí depois a gente vai estar vivendo uma fantasia, como se a gente fosse muito bom com todo mundo, entende? Mas não é assim. Isso se tornará mais divertido para Satanás, porque quando uma pessoa desse jeito vai pro inferno, ela sofre muito. Esse é o perigo. O livro ele tem muitas sacadas na casa do nosso Pai, sofrer de tal forma, isso eu acho que chama muita atenção e faz a gente dar um chacoalho, sabe? Faz a gente se ligar pro que tá acontecendo. Já a carta número 7, o diabo ensina seu aprendiz que ele deve deixar o ser humano na escuridão, que essa é a verdadeira intenção de Satanás. Que ele deve fechar a mente do ser humano para qualquer crença, qualquer existência de espírito superior. Mas o ser humano deve acreditar que existe Satanás, que existe o espírito maligno. Como se o ser humano fosse se apegar a Satanás, ao diabo.
Esses dois capítulos falam muito sobre sentimentos, sobre mentalidade. Inclusive tem uma parte que o diabo fala para o aprendiz que ele deve fazer com que o paciente tenha uma morte súbita, sabe, desses sentimentos, dessas crenças, dessas virtudes, para que a mente do paciente fique confusa quando tem medo, ansiedade. Teve uma fala desse livro que eu vou até falar aqui pra vocês, e eu sei que muitas pessoas podem me criticar porque é um pouco polêmica, mas eu tenho que ler pra vocês, e que eu vi bastante a questão do feminismo nisso daqui. Qualquer círculo de pessoas reunidas por algum interesse desprezado ou ignorado por outras tende a se desenvolver em um caldeirão de admiração mútua e também a gerar uma grande quantidade de vaidade e ódio para com o mundo exterior, os quais são alimentados sem nenhum pudor, tudo pela causa, que é seu patrocinador e é considerado impessoal. Pessoas que se reúnem em pequenos grupos, pessoas que são desprezadas pela sociedade por certa causa, como dizem aqui, podem montar grupos que ali dentro daquele grupo uma pessoa admira a outra, tem admiração mútua ali dentro, mas que odeiam o mundo exterior. E eles criam uma causa para lutar, como se aquilo realmente fosse uma causa. E por que eu liguei isso ao feminismo? Porque muitas mulheres não se sentem representadas pelo mundo e tentam entrar no feminismo como uma causa para libertar mulheres, lutando por igualdade e tudo mais. Mas a gente sabe que Jesus Cristo já fez isso e não é necessário uma causa para isso, um grupo para isso, e acabam, na verdade, distorcendo o que as mulheres realmente deveriam fazer e ficam com raiva do mundo exterior, que é citado nesse trecho. Sabe, eles se abrem dentro daquele grupinho, mas se fecham para o mundo exterior. Então esses foram os dois capítulos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito da leitura de hoje, achei que foi proveitosa.